Olá, boa noite a todos. Quarta-feira, 26 de maio, veja os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. A grande preocupação. Nova onda de Covid chega antes do previsto e especialistas se assustam. A previsão é que ela chegasse aí pelo final de junho, especialmente em julho, e parece que ela está um mês adiantada. Imprudência, perigo e deboche. Atropelei o Mentira. Ô, rapaz, ele voou por cima do carro. Ah, tá de brincadeira. Ô, juro por Deus, vai pegar nós na câmera, né? Saiba quem provocou essa cena absurda dentro de um shopping da capital. Fardado. Veja quando Douglas Costa estreia pelo Grêmio. A gente já responde. E do outro lado, o Inter está em campo pela Libertadores. Já aqui na casa da Libertadores, a gente atualiza o resultado. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. Olha, gente, agora a notícia que preocupa. No início aqui do Segunda Edição, segue aumentando o número de casos de Covid-19 aqui no nosso estado, entre os gaúchos. Essa nova onda pegou até os especialistas de surpresa. E é sobre isso que a gente conversa agora com a Gabi Lerina, direto aqui da redação. Minha amiga, por que os especialistas projetavam e a onda chegou, parece que um mês antes, Gabi? Boa noite. Se antecipou, né, Chemali? Boa noite para ti e a todos que nos acompanham. Olha só, nesse momento em Porto Alegre são 383 pessoas internadas com a Covid em UTIs. Na quarta-feira passada, uma semana atrás, eram 348 internados. Ou seja, são 40 pessoas a mais que contraíram a doença e evoluíram para a forma mais grave. Portanto, precisam de oxigênio, respiradores e cuidados extremos. Apesar de sermos o estado que mais vacinou até agora, Chemali, esse aumento de casos, neste momento, surpreendeu até mesmo cientistas. É o que nos conta o responsável pela EpiCovid, a maior pesquisa do Brasil sobre coronavírus, Dr. Pedro Alau. Vamos ouvi-lo. Essa terceira onda que está chegando no Brasil, eu admito que ela está surpreendendo até nós, pesquisadores. A previsão é que ela chegasse aí pelo final de junho, especialmente em julho, e parece que ela está um mês adiantada. Claro que a explicação para isso é a reabertura de várias atividades, mesmo em patamares muito elevados. O Brasil estabilizou em 2.000 óbitos por dia, faz pouco, e já reabriu várias atividades. Isso faz com que a terceira onda chegue um pouco antes da hora prevista. Que coisa, né, Chemali? No estado, nos últimos 15 dias, o número de ocupação em UTI também subiu. Hoje são 1.708 gaúchos internados. 15 dias atrás eram 1.617. São quase 100 pessoas em 2 semanas. O Rio Grande do Sul já tem 27.500 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. São mais de 27 mil histórias, né, Chemali? E agora há pouco, o Gabinete de Crise aqui do estado emitiu mais 4 alertas. São para as regiões de Caxias do Sul, Erechim, Pelotas e Santa Maria, que apresentaram um aumento de casos e superlotação em leitos Covid. As áreas têm 48 horas para apresentar um plano de ação que diminua a alta de casos de coronavírus. Meu amigo Chemali. E tem uma outra projeção do professor Pedro Alau, viu, Gabi, que é preciso vacinar hoje em torno de 700 mil pessoas por dia. Ele projeta em torno de 1.400.000, 1,5 milhão de pessoas por dia até o final do ano, para que a gente se livre da pandemia. Está na mão aí dos gestores, dos negociadores, do Ministério da Saúde. Vacina já, minha amiga. Isso mesmo. E condições para isso nós temos, né, Chemali? Exatamente. O que falta é a vacina. Corpo técnico é isso. Daqui a pouco a gente fala sobre vacina com a Gabi, direto da redação aqui do SBT. Agora a gente fala de combate às organizações criminosas. 24 mandados de prisão foram cumpridos hoje em uma operação da Polícia Civil, um micro-ônibus de traficantes. Entre os detidos, acusados de atuar como gerentes do tráfico, motoboys e motoristas. Quem acompanhou tudo foi a Luciane Coleman e traz as informações pra gente. A polícia não dá mole pra essa bandidagem, né, Lu? Boa noite. Boa noite, Chemali. Não dá mole, não. E olha, esses criminosos, eles comandavam um esquema de teleentrega de drogas em Gravataí.
Segundo a polícia, essa modalidade, essa forma, de vender e entregar os entorpecentes explodiu durante a pandemia, já que as pessoas estão saindo menos de casa. Veja na reportagem. O carro flagrado neste vídeo se passa por aplicativo de entregas. A motorista estaciona e deixa a encomenda. Em outra rua de Gravataí, na Grande Porto Alegre, um homem se aproxima do veículo e recebe o pedido. As entregas fazem parte de um sistema de delivery de droga. Vários desses entregadores não tinham antecedentes policiais, então eles dissimulavam uma atividade lícita, transporte de passageiros por meio de aplicativos e muitas vezes com carros alugados, ou seja, não despertava suspeita nenhuma. Também foram alvos da operação 14 criminosos que já estão atrás das grades. Segundo a polícia, todos estão na mesma galeria aqui do Presídio Central de Porto Alegre. De dentro da cadeia, o grupo movimentava pelo celular cerca de 2 milhões de reais em drogas por mês. A negociação era feita por mensagens de WhatsApp. Uma delas pede dinheiro para ser enviado a criminosos que estão presos. O valor é de R$100. Outra mensagem alerta para a aproximação de uma viatura, mostrando que a quadrilha também monitorava a polícia. Há 2 semanas, 200 quilos de maconha e cocaína foram apreendidos em depósitos da mesma quadrilha. 2 pessoas foram presas em flagrante. O Central é o casarão, chamado por eles mesmos. É o grande escritório do crime organizado aqui no nosso estado. Até quando, Secretaria de Segurança Pública? Até quando? Delegado Ranolfo Vieira Júnior. Olha, a outra ação da Polícia Civil combateu uma quadrilha que furtava baterias estacionárias. Prejuízo para as empresas e também para os clientes de telefonia e internet. Veja no Giro de Notícias da Segurança Pública. 3 funcionários de uma empresa terceirizada de telefonia foram presos em Santa Maria, na região central, e no Paraná. A operação da polícia combateu uma quadrilha especializada no furto de baterias. O grupo agia em cidades como Camaquã, Arroio dos Ratos e Minas do Leão. Em 3 meses, quase 1.000 baterias foram furtadas pelos suspeitos. O objetivo era extrair o chumbo dos equipamentos para depois vender. Em Cachoeira do Sul, na região central, o motorista esqueceu de acionar o freio de mão do veículo, que ficou desgovernado. O carro derrubou 4 motocicletas que estavam estacionadas em frente a uma lancheria. Ninguém se feriu. As motos são dos motoboys do estabelecimento, que ficaram surpresos com a situação. Está preso o motorista que atropelou o segurança de um shopping na capital e depois fugiu. Em uma mensagem de áudio, ele conta o que fez para um parceiro. Atropelei uma... Mentira! Botei uma primeira assim, fui lá... joguei pra cima do fora de carro. Mentira! Segundo a polícia, o suspeito pertence a uma quadrilha que aluga ou usa carros roubados para entrar em estacionamentos de shoppings e grandes mercados e lá furtar objetos de dentro de outros veículos. A prisão foi na tarde desta terça-feira. E agora o futebol tem bola rolando. O Inter está em campo nesse momento, aqui no Beira-Rio, pertinho do SBT, contra o Always Ready. Tá aí imagens ao vivo, aqui de cima do Morro Santa Teresa. Deixa eu conversar com o Jeremias Werneck, enquanto o Mazzoni dá esse giro das imagens ao vivo. Me atualiza o placar do Colorado, meu amigo, e principalmente se o time tá jogando bem. Boa noite. Boa noite, Amália. Boa noite para todo mundo que está com a gente aqui no segunda edição. 0-0. 0-0. 28 minutos do primeiro tempo, Inter e Always Ready. O Inter está jogando bem, o Inter está dominando o time boliviano, mas ainda não conseguiu fazer um gol. E o Inter tem algumas novidades nessa escalação que joga agora. O Léo Borges e o Lindoso estão jogando, Moisés e Dourado não começaram a partida. Esse jogo é muito importante porque ele está classificando o Inter para as oitavas de final, Chemari, mas o Inter também tem que jogar bem para amenizar um pouco a pressão para cima do Miguel Ángel Ramírez. Por enquanto, a vitória não chegou, mas o Inter está pressionando o time da Bolívia. O outro jogo do grupo, o Olímpia acaba de fazer gol, o Olímpia está fazendo 1-0 no Deportivo Táchira e nesse momento o Inter está se classificando em segundo lugar do grupo dele nas oitavas de final, tá? Então essa é uma informação importante, tá, Chamalho? E para não dizer que não falei do Grêmio, o dia foi muito importante no Tricolor porque o Douglas Costa foi apresentado oficialmente. O Douglas Costa já treinou, vestiu a camisa 10 e falou sobre várias coisas.
Um dos pontos que o gremista está ansioso para saber é quando o Douglas vai estrear. Como é que ele está depois da lesão? Vamos ouvir o Douglas Costa falando sobre isso. Eu tive uma lesão não muscular, e sim no metatarso, foi uma fissura. E depois disso eu acabei já voltando a treinar no Bayern de Munique. E agora a gente vai alinhar com todo o departamento médico, staff e colocando aos poucos no treino, para quando eu e o pessoal aqui do staff se sentir à vontade, a gente poder retornar ao campo. Então não tem um prazo, e sim quando eu e o próprio pessoal aqui do Grêmio se sentir dentro de uma maneira confortável de estar dentro do campo. A estreia dele deve ser contra o Atlético Paranaense aqui em Porto Alegre no dia 13 de junho, tá, Chemali? Rapidinho aqui, vamos repassar o jogão que o SBT transmitiu ontem. O São Paulo meteu 3-0 no Sporting Cristal. O São Paulo ganhando por cima do time peruano. São Paulo, com esse resultado, gols marcados no primeiro e no segundo tempo, São Paulo se classificou em segundo do grupo. Então atenção aí, hein, Chemali? Se o Inter continuar empatando com o Always Ready, não vai pegar o São Paulo. Mas se o Inter vencer o Always Ready, pode pegar o São Paulo na próxima fase da Libertadores. Já pensou, Chemali? Ah, meu Deus do céu. Vamos deixar os paulistas mais pra frente, os argentinos mais pra frente. Vamos torcer pra dar tudo certo, meu amigo. Grande abraço, até amanhã, gente. Boa sorte pro Douglas Costa, pro Colorado que tá em campo amanhã, 11h40 no SBT Rio Grande, todo o resumo. Glauco Paz, Jeremias Werneck e o capitão André Hart. Vamos falar de tempo? Porque, olha, hoje foi o dia mais frio do ano aqui no Rio Grande do Sul. As temperaturas mínimas foram negativas. A menor marca foi em Vacaria, nos campos de cima da serra, menos 3,6 graus. Em Ausentes, lá em São José dos Ausentes, a mínima foi de 3,4 graus negativos. Soledade fez menos 2 e Canela 0,9 graus negativos. Amanhã, o ar polar começa a perder força, mas ainda faz frio. Na metade norte do estado, as mínimas ficam abaixo dos 5 graus. Lá nos campos de cima da serra, lá em cima, pode ter novamente temperaturas negativas e geada. O sol predomina e a amplitude térmica fica em torno dos 20 graus. Preparem-se para o efeito cebola amanhã, quinta-feira. Efeito cebola. Sai de casa encasacado e aos poucos vai tirando as camadas, porque o sol deve brilhar com intensidade a partir do meio-dia. Fique agora com um recado importante dos nossos amigos da Solução Financeira. Hoje nós estamos aqui na unidade da Solução Financeira de Porto Alegre, a melhor e maior assessoria de negociação bancária do Brasil. E você que adquiriu o seu veículo, moto, carro, caminhão através do financiamento bancário e não aguenta mais ser vítima do juro abusivo. Você olha na sua garagem e tem um veículo e no seu carnê você está pagando 2 ou 3. Isso é o juro abusivo. Não se desespere. A Solução Financeira vai te ajudar. Temos os melhores especialistas para te atender. Mande agora mesmo a foto do seu carnê para o WhatsApp que está aqui na tela, 983247663. Aqui nós reduzimos a sua dívida em até 70%. Isso mesmo, sua análise gratuita e seu desconto garantido em contratos. Solução Financeira, Avenida Benjamin Constant, 1170, bairro São João, com estacionamento próprio. E ainda hoje, aqui no segunda edição, novos grupos prioritários começarão a ser vacinados no estado com a chegada de novas doses de AstraZeneca e Pfizer. Gabi Lerina. Ainda bem, né? As cidades que já completaram a vacinação de pessoas com comorbidades já podem imunizar quem tem deficiência permanente. Depois do intervalo, a gente atualiza onde esse grupo pode se proteger, Chemar. Tá certo, minha amiga, e também as últimas informações direto de Brasília sobre a CPI da Covid. A gente volta já já.
Voltamos com a segunda edição para todo o nosso Rio Grande. Olha só essa dica, pessoal. Chegou a hora de falar da Saif, a nossa marca preferida de produtos de limpeza. Você que é dona ou dono de casa e ainda não conhece os produtos da Saif, vá ao supermercado mais próximo e procure os produtos Saif. Aproveite essa dica, você terá o melhor custo-benefício. Quer outra super dica para deixar sua casa limpa, livre de bactérias e sem esforço? Olha o produto que a Saif tem para você. O limpador multiuso secagem rápida é ideal para pisos e superfícies. Possui ação bactericida, eliminando 99,9% das bactérias. Sua fórmula contém álcool, que proporciona secagem rápida. Saif, mais para a sua vida. O limpador secagem rápida Saif tem ação bactericida e deixa o ambiente livre de ácaros e fungos. É a melhor solução para limpar a casa em dias úmidos. Você encontra o produto em embalagem de 500 ml ou de 1 litro, com a melhor relação custo-benefício para você. Experimente os produtos Saif, mais para a sua vida. E a CPI da Covid no Senado centra foco contra aliados do governo federal. Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito aprovaram a convocação de 9 governadores para prestarem depoimento. A suspeita é de desvios e superfaturamento nos serviços de saúde durante a pandemia. Vamos ao vivo até Brasília para falar com a Natália Fruê, essa gaúcha da Serra que desvenda os bastidores do poder lá no Planalto Central. Fruê, a temperatura no Senado continua subindo. Boa noite. Oi, Chemali, boa noite para todo mundo. Prazer conversar com os conterrâneos, né, aí do Sul. Pois então, temperatura no Senado subindo. Eu ouvi vocês falando aí da previsão do tempo no Rio Grande do Sul. Aqui em Brasília hoje fez mais de 30 graus e agora faz 23 graus. Temperatura alta no Senado e também aqui ao ar livre. Pois bem, os integrantes da CPI, os senadores, aprovaram a convocação de 9 governadores e também do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que era um aliado do presidente Jair Bolsonaro, mas depois eles acabaram e hoje é, na verdade, um desafeto de Bolsonaro. O objetivo da base governista era conseguir fazer essa convocação dos governadores para tirar o foco das ações do governo federal, né? A gente sabe que aquele grupo conhecido como G7, dos senadores de oposição e também independentes, estão batendo muito na tecla da omissão por parte do governo federal. Com a aprovação desses depoimentos agora, a base governista comemorou porque deve tirar o foco do presidente Jair Bolsonaro. Qual foi o critério? No início, se falava até da convocação de todos os governadores, porque todos receberam recursos federais. Inclusive, a ala ideológica do governo fez muitas críticas aí ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, porque eles, inclusive, disseram, né, que o Estado teria usado o dinheiro destinado para combate à pandemia para regularizar a situação dos salários do funcionalismo. Só que isso não vai acontecer. Por quê? Porque a regra é a seguinte: convocar governadores onde a Polícia Federal fez operações para apurar o desvio de recursos aí destinados à pandemia. Não é o caso do Rio Grande do Sul, mas é o caso, por exemplo, do governo aqui do Distrito Federal. O governador Ibanez Rocha deve depor na CPI. Mas isso ainda não tem uma data para acontecer, a gente não sabe ainda. Por quê? Porque até o dia 17 o calendário da CPI está lotado. Amanhã vai depor o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. Vai ser um dia importante porque ele deve tratar da Coronavac. Vamos lembrar o pessoal que está em casa, né? Em outubro do ano passado, o ex-ministro Pazuello havia anunciado a parceria para a compra das vacinas produzidas pelo Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. E depois ele foi desautorizado pelo presidente da República, pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, isso vai ser discutido amanhã aqui no Senado, Chemali. Tá certo, Fruê. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para a Natália Fruê, direto de Brasília, para toda a equipe do SBT lá em Brasília, que está com lupa acompanhando cada depoimento dessa CPI. Mais detalhes, né, o aprofundamento dessas questões importantes no SBT Brasil depois do segunda edição. Vamos falar de vacina, vamos falar de esperança, porque novos grupos prioritários vão começar a ser imunizados amanhã com a chegada de doses AstraZeneca e Pfizer ao nosso estado, Gabi.
Só vem, né, Chamar? Opa! Vamos começar com as informações gerais primeiro. Trabalhadores do transporte aéreo e portuários do Rio Grande do Sul vão poder se vacinar aqui no Rio Grande do Sul. A previsão é de que, no máximo, na segunda-feira, já comece a imunização dos trabalhadores do Porto de Rio Grande. Outro grupo que vai poder se vacinar é o de pessoas com deficiência permanente grave. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, os municípios que completarem a vacinação das comorbidades já podem iniciar a imunização dos grupos das deficiências permanentes. Vamos rapidinho falar de Porto Alegre. Amanhã retoma a vacinação, segunda dose da Coronavac nas unidades de saúde Modelo e API e Santa Marta. A Pfizer será utilizada para as grávidas e puérperas de 18 anos ou mais e quem precisa da segunda dose. Não vai ter vacinação da AstraZeneca amanhã, quinta-feira, aqui em Porto Alegre. Chamari. Tá certo, Gabi. Obrigado pelas informações, minha amiga. Tá aí, a vacinação avançando. A gente vai acompanhando tudo isso. Amanhã, 11h40, o SBT Brasil na sequência. Amanhã, 11h40, tem o SBT Rio Grande com o resumo do jogo do Colorado. Tá 0-0 por enquanto. E a gente volta às 7h20 da noite. Se protejam. Boa sorte na Libertadores. Até amanhã. Tchau, tchau.